início a um conteúdo novo, ainda falando sobre verbos, só que agora verbos regulares e irregulares. Vocês podem pegar o módulo 1 e o do capítulo 2 e acompanhar a nossa aula que inicia a partir da página 56 do livro didático. São os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que, quando conjugados, não apresentam alterações em seu radical. O radical é a parte mais importante do verbo, a sua raiz, e cujas suas desinências seguem o modelo de sua respectiva conjugação. As desinências são a forma como os verbos são flexionados, né? As desinências, elas são número pessoal, se é da primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, modo temporal, se ela está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, se ela está no presente do indicativo, se ela está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso são as desinências verbais que nós revisamos o capítulo 1 de língua portuguesa, né? Nós revisamos o radical e as desinências, que seguem o modelo de sua respectiva conjugação. Primeira conjugação ar, segunda conjugação er e terceira conjugação ir, certo? Então, aqui eu tenho dois verbos regulares. Por que eles são regulares? Primeira coisa, aqui, pessoal, em vermelho, né? Em vermelho, eu coloquei o radical. Para achar o radical, eu tiro a sua conjugação, as suas duas últimas letrinhas, né? No caso, a conjugação aqui é a. Tiro. O que sobra é o radical. Então, tá aqui o radical do verbo cantar. Muito bem. Eu sei que ele termina na primeira conjugação, termina em ar. Aquela vogal que vem colada ao radical, é a chamada vogal temática, que nós revisamos na nossa revisão do capítulo 1, que nós vimos sobre vogal temática. O que ela é? A vogal que aparece logo após o radical indica a conjugação dos verbos. Então, a minha vogal temática aqui é a. Então, ou seja, qual é a conjugação deste meu verbo? Primeira, segunda ou terceira? Primeira conjugação, né? A. Então, está me indicando que esse meu verbo, ele vai ser conjugado na primeira conjugação. Muito bem, então aqui está minha vogal temática, que é o A, e pertence à primeira conjugação. Vamos conjugar o verbo cantar. Já localizamos o radical, está ele aqui. Então, vamos conjugá-lo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O que eu tenho aqui, turma? Vocês viram que o radical, ele permanece em todas as pessoas, em todos os pronomes? Pronome eu permanece no tu, no ele, no nós, nos vós e eles. Ele permanece igual, certo? E como é que fica as desinências verbais? Aqui estão elas, tá? Aqui em azulzinho tá a minha vogal temática, que é aquela que vem coladinha ao radical.
Como é que fica as desinências? Eles terminam de que forma? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Muito bem. Agora vamos para cá conjugar o verbo dançar. Bom, verbo dançar, tiro a sua conjugação, as duas últimas letrinhas. O que me sobra é o radical, tá aqui, certo? O azinho aqui que eu risquei, que fica colado ao radical, é a minha vogal temática, né? A vogal temática, ela aparece logo após o radical e indica a conjugação dos verbos. Muito bem. Então, se a minha vogal temática, ela está me indicando a primeira conjugação. Vamos lá conjugar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Vocês viram que o radical permanece igual em todas as pessoas? E que as desinências também aparecem igual? Eu canto, eu danço. Tu cantas, tu danças. Ele canta, ele dança. Nós cantamos, nós dançamos. Vós cantais, vós dançais. Eles cantam, eles dançam. Viram? O radical, então, ela não apresentou alterações, ó. Então, ela não apresentou alterações em seu radical e cujas desinências seguem o modelo de sua respectiva conjugação. Esses são os verbos regulares. Agora vamos conjugar 3 verbos no pretérito. Pretérito, relembrando, é passado, do perfeito do modo do indicativo. Cantar, primeira conjugação. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Vocês viram? O radical permanece igual. Vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. O radical permanece igual. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. O radical, então, ele está igual em todos. Portanto, aqui, nesses 3 verbos, no pretérito perfeito do modo indicativo, eu tenho verbo regular. Muito bem. Agora nós vamos conjugar juntos o verbo vender, que está na segunda conjugação. Muito bem. Já deixei separadinho. Aqui está o meu radical, né? Tiro a sua conjugação que sobra, é o meu radical. Tá aqui ele, né, gente? O radical. Peraí. Eu vou botar só o Rzinho aqui, gente, para vocês saberem que é o radical. Muito bem. Aquela vogal que vem colada ao radical é a vogal temática. Vou botar VT. Muito bem, vogal temática. Então, a vogal temática aí está me dizendo que ele vai ser conjugado na segunda conjugação, porque termina em er. Vamos conjugá-lo no presente do modo indicativo. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Vocês viram que o radical ele não mudou? Não mudou. E o que nós vimos na explicação anterior? Que nos verbos regulares, o radical permanece e as desinências também, ou seja, todos eles terminam da mesma forma, as desinências iguais. Então, partindo do pressuposto, né,
que os verbos regulares não mudam o radical e as desinências são iguais, vamos conjugar um verbo que também termina na segunda conjugação, que é o verbo fazer. Bom, tá no infinitivo, tira as duas últimas letrinhas, né? O que me sobra é o meu radical. Tá aqui ele, o Rzinho. Tá me indicando que a vogal temática, o VT, é E. Se a vogal temática tá dizendo que é E, eu sei que é a segunda conjugação. Vamos conjugá-lo da mesma forma do verbo vender, porque assim funciona no verbo regular. Então, vamos lá. Eu faço, tu fazes, ele faze, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu faço. Alguma vez vocês ouviram, tirando criança, que a criança geralmente quando inicia a falar, ela diz eu faço. Vocês já viram alguém falar eu faço? Será que tá certa essa conjugação? Vamos ver como é que fica certo? Vocês nunca ouviram falar em faço, mas em faço já ouviram falar? Já ouviram falar. Bom, então, como é que se conjuga eu faço? Se no verbo fazer. Se no verbo fazer. O meu se no verbo fazer eu preciso retirar sua conjugação para descobrir, então, tá aqui. Tá aqui o meu radical. Muito bem. Se o meu radical é faço, como é que tá escrito faço? Vamos seguir. Tu fazes, mudou o radical? Ele faz, mudou? Nós fazemos, mudou? Fazeis, mudou? Fazem, mudou? Não, mas no faço mudou. O que isso está me dizendo? Que este meu verbo, ele é irregular. Ele é irregular. Verbo regular muda o radical? Não muda. Se mudou, é porque ele não é mais regular. O que são verbos irregulares? São aqueles que quando conjugados, não seguem o modelo de sua respectiva conjugação. Nós vimos que nos verbos regulares, eles sempre são conjugados, eles terminam da mesma forma, né? O verbo amar termina do mesmo jeito que o verbo dançar e assim por diante. Havendo alterações no radical ou nas terminações, na forma que ele é flexionado, como eu concluo a minha conjugação desse verbo. Ou ele pode ter alterações tanto no radical como nas terminações também. No exemplo anterior que nós vimos, a gente viu que tinha alteração no radical, somente no radical. Além de você ter acompanhado a conjugação do verbo cantar, amar e dançar, todos primeira conjugação, eu quero fazer uma atividade com vocês. Bom, cantar nós já tínhamos conjugados. Vamos agora conjugar, então, amar e dançar. Eu amo. Onde é que, para começar, vamos achar o
radical. Amar. Termina na primeira conjugação ar. Para achar o radical, tiro as duas últimas letrinhas, que é a conjugação. O que me sobra é o meu radical. Vamos lá, então. Eu amo. Tu amas. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Teve mudança no radical? Não teve. Ele permanece. Agora vamos para o verbo dançar. Vamos colocá-lo no infinitivo. Dançar. Muito bem. Tiro a sua conjugação. O que sobra é o meu radical. Muito bem. Então, vamos conjugar. Eu danço. Tu danças. Ele dança. Nós dançamos. Vós dançais. Eles dançam. Mudou o radical? Não mudou. Então, eu sei que amar e dançar são verbos regulares. Vou botar o Rzinho aqui para a gente saber. Ele é regular. Muito bem. Esses verbos se conjugam da mesma forma, de acordo com as suas terminações, certo? Agora vamos fazer uma espécie de jogo pedagógico. A seguinte frase: agora eu canto, eu danço, eu amo. Canto é o verbo cantar, primeira conjugação. Danço é o verbo dançar, primeira conjugação. Amar, amo é o verbo amar, primeira conjugação. Vocês viram que eles são verbos que se conjugam da mesma forma, de acordo com as terminações? No caso dos verbos amar, dançar, cantar, pertence à primeira conjugação ar. Agora, neste espaço aqui, nós vamos preencher com o verbo dar. Olha só, agora eu canto, eu danço, eu amo. Todos da mesma forma. Como é que eu vou colocar o verbo dar aqui? Agora eu canto, eu danço, eu amo, eu dou um abraço ao meu amigo. Vou tentar escrever aqui para vocês. Um pouquinho. Não ficou bonito, né, turminha? Mas dá para entender. Interessante, né? O verbo dar, ele termina na primeira conjugação ar e ele ficou completamente diferente dos outros verbos. Agora eu canto, eu danço, eu amo, eu dou um abraço ao meu amigo. O que a gente vê com esse joguinho que eu fiz com vocês? Vocês viram que o verbo dar, mesmo estando na primeira conjugação, ele é diferente dos outros. Por que ele é diferente dos outros? É o que nós vamos ver agora. Vamos conjugar o verbo cantar novamente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, eu sei que ele está conjugado de forma correta, porque nós já havíamos feito antes. Bom, o verbo dar, ele termina em ar, primeira conjugação, que nem dançar, que termina em ar. Então, desculpa, cantar. Cantar termina em ar. Dar termina em ar.
Ou seja, é para, seguindo o modelinho do verbo cantar, eu vou conjugar, né? Vamos lá. Eu dou. Tu dás. Ele dá. Sem acento. Nós damos. Vós dais. Eles dão. Vamos lá. Vocês acham que tá certo a gente falar eu dou? Eu dou. Uma coisa é a nossa linguagem coloquial, que a gente fala no dia a dia, né? Em vez de a gente falar tu fizeste, a gente fala tu fez, ok. Mas na hora que nós vamos escrever, nós precisamos respeitar as normas que compõem a nossa gramática. Eu vou escrever eu dou? É assim? Vocês acham que está correto? E se eu conjugasse desta forma? Eu dou. Tu dás. Sem acento. Não tem uma vogal tônica aqui? Ó, tu dás. Eu preciso dar entonação na minha voz na hora que eu vou falar do verbo. Ele dá. Olha só, ele não é uma vogal tônica aqui, ó. Ele dá, eu preciso acentuá-lo. Nós damos, está correto? Sim, está correto. Muito bem. Vós dais, está correto? Segue o mesmo modelinho, inclusive, de cantais? Sim, segue o mesmo modelinho. Então, eu sei que está correto. Eles dão um AM. Não tá estranho? Eles dão, ó o acento aqui, ó. Na verdade, a forma correta é esta aqui, ó. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Vocês acham, então, que o verbo dar, ele é regular? Não, ele não é regular, ele é irregular. Ele não segue o padrão, né? A conjugação dos verbos regulares que terminam na primeira conjugação ar. Ele não segue, ó. Ele não segue, ele só segue aqui, ó. No nós e no vós. Nos demais é diferente. Ele só segue a mesma conjugação, a mesma terminação com vós e com nós e vós. Então, permanece iguais. E no restante, muda, então, o verbo dar, gurizada. Ele é IR. Só para simplificar, tá? Ele é irregular. Certo? Agora vamos conjugar o verbo saber, que é um verbo irregular e está na segunda conjugação, termina em i. Como pode ter alteração no radical, vamos descobrir o radical do verbo saber. Coloca o verbo no infinitivo, tira a sua conjugação. A conjugação é er. Muito bem, vou tirar. O que sobra é o meu radical. Tá aqui o meu radical. Epa, não funciona essa cor. Deixa eu escrever novamente. Tá aqui o meu radical. Certo?
Aqui. Ok. Vamos conjugar. No pretérito perfeito do modo indicativo, eu soube. Mantém o mesmo radical? Tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubeste, eles souberam. Não mantém, minha turma. Não mantém mesmo radical. Olha a diferença. Vamos lá no presente do modo indicativo. Eu sei. Mantém o mesmo radical? Não mantém. Já tem uma irregularidade aqui. Tu sabes, mantém o mesmo radical? Sim, está aqui ele. Ele sabe. Nós sabemos. Vós sabeis. Eles sabem. Futuro do modo indicativo. Eu saberei. Tu saberás. Ele ou ela saberá. Nós saberemos. Vós sabereis. Eles ou elas saberão. Pessoal, se o verbo já teve alteração no seu radical no pretérito perfeito do modo indicativo, e mesmo tendo alteração no radical na primeira pessoa do presente do indicativo, o eu sei, eu já sei então que o verbo saber ele é irregular. Mesmo não tendo alteração no futuro, certo? No presente e no pretérito perfeito, eles já estão me informando que é irregular. Então, qual é a conclusão que eu chego? Preciso conjugá-lo no pretérito perfeito e no presente. Se um dos dois já me apontarem alteração, eu já sei que é um verbo irregular. Agora vamos conjugar o verbo pedir, que está na terceira conjugação, termina em ir. Tiro a sua conjugação, o que me sobra é o meu radical. Então, meu radical é pede, certo? Meu radical é pede. Vou apagar aqui porque ficou muito feio. Meu radical é pede. Eu pedi. Mantém o radical? Sim. Tu pediste? Ele pediu? Nós pedimos? Vós pedistes? Eles pediram? Mantém o radical no pretérito perfeito. Mas por que eu estou dizendo que ele é um verbo irregular? Eu peço. Mantém o radical? Não, não mantém o radical. Tanto que eu vou até pintar ele aqui. Tá aqui, ó. Não mantém o radical. Mantém o radical? Tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Futuro do modo indicativo. Eu pedirei, tu pedirás, ele pedirá, nós pediremos, vós pedireis, eles pedirão. Aqui eu tenho a alteração no radical da primeira pessoa do singular, né, do presente, do modo indicativo. Então, quando eu tenho essa troca de radical, tá, onde é trocado, de pede para P, E e C cedilha, aqui já está me apontando que no presente eu tenho um verbo irregular, ok? Vamos conjugar agora outro verbo irregular na terceira conjugação, que é o verbo ir, gente. Esse verbo aqui, ele é completamente irregular, porque ele vai me apresentar 3 radicais distintos. Vamos conjugá-lo no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu
fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora, no presente do modo indicativo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Olha só, agora no futuro também tem outro tipo de radical. Olha aqui, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. Então, o verbo ir é um exemplo clássico de um verbo completamente irregular. Que para preservar a identidade fonética, ou seja, o seu som, apresenta alterações gráficas na escrita quando conjugados. Apesar de ter variações em seus radicais, são considerados verbos regulares. Verbo ficar, primeira conjugação. Tira a conjugação, ar, o que sobra é o meu radical. Fique, né? F-I-C. Muito bem. Vamos conjugá-lo no pretérito. Eu fiquei. Já tenho alteração aqui na primeira pessoa do singular. Mudou o meu radical. Nas demais, não mudou o radical. Se mantém. Tu ficaste, ele ficou, nós ficamos, vós ficaste, eles ficaram. O verbo ficar é foneticamente regular, com uma pequena irregularidade na sua estrutura formal. Para quê? Para manutenção da pronúncia, certo? E ocorre uma alteração da consoante C para o dígrafo QU antes da vogal E. Então, eu fiquei no pretérito. O que é o dígrafo? É quando eu tenho duas consoantes com o mesmo som, certo? Então, quando eu tenho duas consoantes com o mesmo som. Então, para preservar a pronúncia, né? Eu não vou dizer fiquei, fiquei. Então, quando eu tenho essa pequena irregularidade na sua estrutura formal, quando eu altero a consoante C para o dígrafo QU antes da vogal, eu tenho uma pequena alteração. E isso não compromete o verbo ser irregular. Então, aqui eu tenho um exemplo de verbo regular. O verbo chegar, cujo radical está em amarelo, tem mudança na primeira pessoa. Eu cheguei. O verbo chegar é foneticamente regular, que apresenta uma irregularidade na sua estrutura formal. Para manutenção da pronúncia, ocorre alteração da consoante G para o dígrafo GU antes da vogal E. Dígrafo são duas consoantes que têm o mesmo som. Aqui. Eu venço, tu vences, ele vence, nós vencemos, vós venceis, eles vencem. No verbo vencer, sofre somente alteração na primeira pessoa do presente do indicativo, tá? Ele é um verbo também considerado regular. Agora vamos verificar se o verbo beber e vender na segunda conjugação é irregular. Ele está aqui conjugado no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Eu bebo, eu vendo, tu bebes, ele vendes.
ele ou ela bebe, ele ou ela vende, e assim segue, né? Pretérito perfeito. Eu bebi, eu vendi, tu bebeste, ele vendeste. Eu bebi, eu vendi, tu bebeste, tu vendeste. Ele bebeu, ele vendeu, nós bebemos, nós vendemos, vós bebestes, vós vendestes, eles beberam, eles venderam. Comparando com seu paradigma vender, o verbo beber conserva o mesmo radical bebe em todas as pessoas do presente, do pretérito perfeito do indicativo? Possui as mesmas desinências do seu paradigma vender? Não tem. Então, o verbo beber é um verbo regular. Turma, tudo isso que nós vimos está no livro de vocês, da FTD, tá? Que começa na página 56 e vai até a 59. Pessoal, primeira coisa, nós vimos, retomando, que os verbos regulares, o radical e as desinências se mantêm. Nos verbos irregulares, eu posso ter alteração no radical e nas desinências, ou somente no radical, ou somente nas desinências. Outra dica bem importante. Se eu quero saber se o meu verbo é irregular, conjugue ele no presente e no pretérito perfeito, que é o passado do modo indicativo. Se houver alterações nesses dois ou em apenas um, eu sei que o meu verbo ele é irregular. E conjugar os verbos no modo indicativo, vocês aprenderam no 6º ano com a Prof. Dani e nós retomamos também agora no 7º ano, ok? Nós vamos continuar retomando esse conteúdo, tá? Beijo para vocês!